Fala, gente, ficamos de falar sobre alguns outros casos relacionados à flexão de número, tá? Então aí a gente vai fechar essa parte das flexões de número e aí vamos para o gênero, né? Flexão de gênero. Então, quando eu falo de flexão de número, lembrando, né, é o acréscimo da desinência S, certo? O plural, na verdade, é obtido pela presença dessa desinência S, né, nas palavras. E a ausência dessa desinência vai, na verdade, caracterizar o singular. Né? Lembra que eu falei a oposição, né, na verdade, que vai determinar singular e plural, é a ausência ou presença dessa desinência S, que vai sofrer em algumas palavras, né, por questões fonológicas aí, né, na verdade ela pode receber, né, acréscimo do E, certo? Ou do I, beleza? Então aí falávamos nós vimos o quadro, né? Vimos o quadro que tá no livro de vocês. E aí eu fiquei de falar de outros casos, tá? Em relação às palavras terminadas em AL, EL, OL e UL, né? Ah, professora, mas essa eu lembro, que as palavras que terminam em L, a gente faz em IS, né, professora? Sim, mas as que terminam com acompanhadas dessas vogais aqui, na verdade, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma palavra, lembra que eu, percebendo que eu não falei do I, né? Do IL aqui. O IL, na verdade, ele vai fazer o plural um pouquinho diferente, né? Então, se por exemplo, né, eu tenho a palavra carnaval, né? Ah, professora, a queda do L acontece, né? O L cai e aí ao acréscimo do I, né? Seguido de S. Então, carnaval, carnavais, né? Pastel, pastéis, não é isso? Sol, sóis, né? Ah, agora com IL, por exemplo, a palavra fóssil, sabe o que é fóssil, né? Daí na parte de ciências, né, de biologia, o fóssil, na verdade, ele tem a terminação em IL, certo? Aí no caso, né, e as gramáticas vão apresentar, na verdade, há um acréscimo ainda do E nessas palavras. Então, ele vai fazer o plural, né, na verdade, fóssil, fósseis, certo? Fácil, ó, fácil, também uma palavra que termina em L, como é que eu vou fazer o plural? Fáceis, essas coisas são fáceis, beleza? Então aí é um caso que a gente tem que separar, não são todas as palavras que vão ser, que terminam em L, né, na verdade, que eu vou fazer o plural em IS apenas, né? Eu tenho que analisar a terminação dela também, a vogal que acompanha essa consoante L, beleza? Outros casos aí, outro caso na verdade, o plural dos nomes gregos. O plural dos nomes gregos, os que vieram para cá, né? O plural dos nomes gregos, das palavras que vieram para nós, né? No caso. Aí a gente tem, deixa eu pegar a colinha aqui, ó. A gente tem hífen, germen. Tô dando só o exemplo de algumas, tá? Hífen, germen e abdômen, né? Bugou o cérebro aqui. Então, hífen, germen e abdômen, por exemplo, né? Ah, professora, mas a senhora falou, né? Tem por questões, né? Quando eu tenho casos
de palavras que terminam em M, né? Há uma alteração aí, né? Do M para o N, na verdade. A passagem, né? Na verdade, há um acréscimo do N, né? Por questões fonológicas, né? De álbum faz o plural em álbuns, né? No caso. Mas e com as palavras que já terminam com N? Nas palavras que já terminam com N, então eu acrescento só o S, professora. Hífens. E o plural de hífen é hífens? Não. Aí no caso, nesses casos específicos, né, dessas palavras que são gregas, né? São esses nomes gregos aí que vão aparecer, e aí tem outras palavras que também terminam com N, né? Não são muitas, mas existe. Você faz o acréscimo do ES. Então, ao invés de hífens, o plural é hífenes. É um pouco estranho, né? Hífenes, germen, gérmenes. Abdômen, abdômenes. Abdômenes. Então, aqui, no caso dos plurais dos nomes gregos, né? Ao acréscimo do ES, tá bom? Para diferenciar das palavras que terminam com M no final, tá? Eu não posso esquecer também dos plurais metafônicos, né? A metafonia vai acontecer, né, na abundância de um timbre, né, de um timbre de uma vogal, de um timbre vocálico, que passa, né, de fechado para aberto nos plurais. Então, por exemplo, eu tenho ovo, plural de ovo, ovos. Então, aqui há uma diferença sonora, né, no plural aí desse ozinho aqui, certo? Isso se chama metafonia, no caso. Então, são os plurais metafônicos, né? Então, eu não posso esquecer dos plurais metafônicos, né? Quais são os outros plurais metafônicos que nós vamos encontrar aí? Povo, povos, né? Povo, povos, certo? Eu tinha um tio que ele... Há um fenômeno que a gente fala que é hipercorreção também, que é quando há essa regra, né, dos plurais metafônicos, mas ela não é aplicada em todas as palavras, na verdade. E aí, quando a gente se depara, né, com algumas pessoas que querem aplicar essa regra em todas as palavras, em todos os plurais que aparecerem, no caso aí, algo que a gente chama de hipercorreção, né? Então, bolo, ele falava bolos, né? E o plural de bolo é bolos, né? Não é bolos. Então é algo que a gente tem que prestar atenção também, que algumas palavras vão sofrer esse plural metafônico aqui, né? Mas outras não. E quando a gente aplica, né, essa regra em todas as palavras, isso é o fenômeno da hipercorreção que a gente fala, né? Então ele falava bolos, falava cocos, né? É só uma questão aí, uma informação a mais, tá bom? Seguindo, plurais que não apresentam, plurais que não possuem marca de número, não apresenta marca de número. Existem essas palavras, né? Plurais que não apresentam marcas de número. Então, por exemplo, aqui nós temos lápis, pires e x, né? Quando eu quero falar do x, na verdade, né? E, bom, o que vai acontecer aqui nessas palavras, né? A regra diz que o que vai, né, determinar o plural dessas palavras são os adjuntos que vão acompanhar
esse substantivo. Então, o que seriam esses adjuntos que vão acompanhar esses substantivos? Os artigos, os pronomes, os numerais, certo? Então, por exemplo, né, se eu fosse aplicar, né, um numeral aqui, por exemplo, né, 2 lápis na mesa, né, e aí a gente tem aqui a marca, né, o determinante, né, do plural por outras palavras, pelos adjuntos, né, que a gente chama de adjuntos, né, que são os numerais, que é o que indicam um número, né, 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, os numerais, os artigos, certo? O, a, os, as, né? Uns, certo? Os artigos e os pronomes também vão entrar nessa questão. Então, se eu disser assim, por exemplo, estes, olha o pronome aqui, estes pires são bonitos, né? Eu faço um plano de fuga aqui no quadro, né? X, os, olha aí o ativo, os X da questão. Não é os X's não, tá, gente? Os X da questão, ok? Então, agora a gente vai falar dos plurais dos compostos. Ah, professora, mas tem palavras que são compostas, né? O que seriam essas palavras compostas? Palavras que apresentam 2 ou mais radicais, né? No caso. Ah, mas como assim, professora? Guarda-chuva, girassol, né? Palavras que foram formadas a partir de 2 ou mais, né? Que se juntaram, né? Foram aglutinadas, na verdade, perderam parte, né? Da sua... perderam partes, né, da sua estrutura ali, ou ainda aquelas que são compostas, elas são justapostas, né, na verdade, colocadas lado a lado, e aí algumas vão receber hífen ou não, né? Então aí a gente tem o plural, né, desses substantivos compostos, tá bom? Como é que seria então o plural desses substantivos compostos? Então, aí eu tenho essas palavras aglutinadas, né? E aí que vão receber, por exemplo, fidalgo, né? Fidalgo. Deixa eu ver aqui o que mais. Girassol. Que é junto, né? Girassol. Lenga-lenga, né? Pontapé. Vou botar aqui pontapé. O que vai acontecer nessas palavras? Elas vão sofrer os fenômenos normais, né? No caso dessas palavras aglutinadas, né? Quando eu digo aglutinadas, é que elas foram sofrer esse fenômeno, né? E aí elas perderam partes, né, da sua estrutura. Por exemplo, fidalgo é filho de algo, né? Enfim, pontapé, né? Girassol é um acréscimo aí do S, também por uma questão fonológica, tá? Agora, o que vai acontecer, né? Então, a gente tem, né, aglutinadas, por exemplo, né? E girassol e pontapé são justapostos, né? Justapostos, são colocadas lado a lado, né? Sem perder sem perder ali parte dela, né, no caso. Então, o que vai acontecer, na verdade, com esses plurais, né? Então, vão receber a mesma regra do plural dos nomes, certo? Fidalgo, fidalgos, né? Girassol termina em OL, girassóis.
pontapé, pontapés, né? No caso aí com acréscimo também de IS. Só que aí a gente tem as palavras que são, na verdade, recebem um hífen aí, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? Os últimos elementos, né? O último elemento é que vai variar nesses casos aqui. Então, fidalgo, fidalgos, é o algo que vai pro plural, né? Girassol, girassóis, é o sol que vai pro plural, né? Pontapé é o pé que vai pro plural. Então, é o segundo elemento desses compostos, né? É o segundo elemento que pluraliza. Certo? Girassol, pontapé, pontapés. Certo? Vai e vem, vai e vens. Vai e vem. Vai e vens, né? Que é junto também. Esqueci do acento aqui. Vai e vem, vai e vens. Beleza? Não sei se dá pra ler aí. No caso dos adjetivos, né? Grão, grã e bel, né? O segundo elemento também é o que vai variar. Então, grão, prior, grão, priores, né? Então, é o segundo elemento que varia também, tá? No caso desses adjetivos aqui, né? Palavras que têm compostas inicialmente por esses adjetivos, o segundo elemento também varia. O segundo elemento também pluraliza, no caso, né? Grão prior, grão, né? Grãos priores, não, grão priores, tá? Grã cruz, grã cruzes, né? Bel prazer, bel prazeres, certo? Nos compostos com tema verbal, né, ou palavra invariável, seguida de substantivo ou adjetivo, é o segundo elemento que varia também, tá? O segundo elemento, na verdade, que flexiona, né? Tô falando varia, mas é o segundo elemento que flexiona, né? Então, aí, furta cor, furta é verbo, né? Do verbo furtar. Então, quando eu tenho, né, no caso de inicialmente, né, compostos inicialmente por verbos, palavras invariáveis, com acréscimo, né, de substantivos ou adjetivos, no caso aqui cor, flor, né, falante, presidente, substantivos, né, adjetivo, substantivo. Quando eu tenho, na verdade, esses casos é o segundo elemento também que flexiona em número. Então, furta cor, furta cores. Beija-flor, beija-flores. Alto-falante, alto-falantes, né? No caso aqui, né? Ex-presidente não tem ex-presidente, né? Ex-presidentes. Tá? Show? Compostos aí de 3 ou mais elementos, né? Bem te vi, né? 3 ou mais elementos. Bem te vi, no caso aí de palavras que tem também, né? Palavras repetidas, né? Reco, tic-tac. Reco, tic-tac, na verdade, também o segundo elemento, na verdade, o último elemento é que varia, né? Bem te vi, bem te vis, né? O plural de bem te vi, bem te vis. Reco, reco, segundo também. Reco, recos. Tic-tac, tic-taques. Beleza?
Uma informação em relação ao bem-te-vi, né? No caso, eu tenho, por exemplo, palavras compostas por mais de duas, né? De dois termos, no caso, como pôr do sol, né? Nesses casos aqui, né? É quando a palavra não tem preposição, no caso, né? Bem-te-vi, né? O ter não o ter é pronome, não é preposição. Agora, pôr do sol, né? Pôr do sol também no caso. Pôr do sol aqui, eu tenho a preposição de aqui, né? No caso aí de pôr do sol, né? Como é um elemento que tem uma preposição, né? Na verdade, é uma palavra que tem preposição aí, é o primeiro elemento que vai pluralizar. Então, pôr do sol, pôres do sol. Ah, eu adoro pôres do sol, né? Então, pé de moleque também, pés de moleque, né? Mula sem cabeça, mulas sem cabeça, beleza? Então aí a gente vai fechar e vamos para um segundo vídeo para poder terminar essa parte dos compostos, beleza? Tchau, gente, até mais.